O Décio está se logando aqui, ele vai liberar o áudio dele e a câmera dele. Boa noite, Décio. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Décio, estamos aqui com o pessoal, nós já temos mais de 1.600 pessoas aqui nessa sala, mais o pessoal que está acompanhando a gente também pelo YouTube. Já dei umas orientações iniciais aqui para o pessoal a respeito de... Falei, olha, se cair o sinal, não tem problema, você pode sair da sala, voltar na sala, que a gente volta aqui, vocês vão poder acompanhar gente aqui do Brasil inteiro, tem gente de fora do Brasil também, então o pessoal está bastante empolgado aqui com o curso. Legal. Estamos felizes de poder participar também, né? Décio, eu gostaria que se você pudesse, só antes da gente começar com a aula propriamente dita, poder colocar para o pessoal a importância, né, desses conceitos que você vai trazer para a gente aqui hoje e também o que né, você acha dessa iniciativa que a AME está colocando aqui para as pessoas, principalmente pensando no trabalhador da casa espírita. Enquanto isso, eu vou digitar aqui algumas coisinhas para o pessoal. Minha câmera vai sair, mas eu continuo aqui no áudio. Tá. Bom, a gente tem já há bastante tempo falado dessa questão da espiritualidade, né, e da saúde. E a gente percebe que está tendo assim um movimento muito grande no meio acadêmico e um interesse muito grande também entre os espíritas, né? Porque o espírita, ele é, antes de tudo, um agente de saúde. Quando ele está no centro espírita, fazendo atendimento fraterno, muitas vezes identificando algumas dificuldades, fazendo alguns diagnósticos até médicos para encaminhar os pacientes. Então, eu acho que é muito importante a gente melhorar a formação e a informação dessas pessoas também, porque a gente tem algumas armadilhas que rondam esses conceitos, né? E eu acho que seria interessante a gente deixar tudo muito bem explicadinho para facilitar a vida desses espíritas que estão agindo na saúde, né, das pessoas que procuram o centro. E ninguém melhor do que a AME, né, a Associação Médica Espírita, para dar essa assistência. Aliás, é para isso que a gente existe, é um dos nossos pilares, né? A gente levar a espiritualidade para a universidade e trazer a espiritualidade trazer a universidade para a espiritualidade, para dentro do centro espírita. Então, eu acho que essa ideia da AME São Paulo é fantástica, porque a gente está popularizando, imagina, se a gente fosse fazer um evento desse num ambiente físico, quanto a gente não ia gastar, o tempo que a gente ia perder, deslocamento das pessoas, e de repente nós estamos aqui em mais de 1.000 pessoas e vamos conversar, né? Cada um nas suas casas, confortavelmente colocado, e a gente podendo discutir um assunto tão importante. Pessoal, eu acabei de compartilhar com vocês aqui o link, tá? Esse é um link que nós vamos usar aí em caso de emergência. Vocês podem, através desse link, acessar essa aula direto lá pelo YouTube. Eu vou, então, colocar aqui a aula do Décio para rodar aqui para vocês. E eu passo a palavra, então, para o Décio. E no final eu volto para passar para vocês o link para vocês já se cadastrarem na plataforma de ensino à distância, que é onde vão estar disponíveis as 15 aulas desse curso. Então, nós já vamos liberar a aula de hoje do Décio, a partir de amanhã ela já vai ficar disponível para vocês, lá na plataforma de ensino à distância, e a partir do dia 10 de setembro, as demais aulas vão começar a ser liberadas uma por semana, tá bom? No final, eu volto para passar o link para vocês. Vou desligar aqui a minha câmera, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui ouvindo, tá, Décio? Beleza. Então tá, bom. A gente vai falar, então, de espiritualidade e saúde, que aparentemente, né, são duas coisas que todo mundo sabe o que significam, mas é só aparentemente. O que a gente vai discutir um pouquinho é sobre isso. O que é saúde e depois a gente vai discutir o que é espiritualidade, né? A gente acha que sabe o que é saúde, né? Porque todo mundo quer saúde, as pessoas buscam saúde, elas estão procurando isso o tempo inteiro. Hoje em dia a gente tem as pessoas fazendo um trabalho bem interessante em termos de alimentação, exercícios físicos,
e está todo mundo procurando saúde. Mas, assim, se eu pedir para você definir saúde, o que, que você vai falar para mim? Ou antes de você falar, o que, que você vai pensar? Você vai pensar que ser saudável é não estar doente, né? A gente pode dourar um pouco a pílula, a gente pode trazer algumas outras ideias, tentar ampliar o conceito, mas no fundo é o que a gente pensa. Então, a gente já percebe logo de cara que esse binômio saúde-doença é uma coisa muito mal resolvida, né, entre nós, né, entre as pessoas hoje em dia e nós que somos médicos espíritas e os espíritas que trabalham na casa espírita também estão inseridos nesse contexto. Então, a gente precisa realmente pensar nisso, né? Por quê? Porque quando você está buscando saúde e você tem na tua cabeça que saúde é ausência de doença, você vai exclusivamente para o caminho biomédico, ou seja, você vai se voltar mais para o lado físico, biológico. Eu tenho pensado muito nisso, inclusive porque eu acho, assim, eu tenho me conformado que eu, como médico, eu trabalho esse lado, né? Eu sou formado, eu estudo e eu me desenvolvi, todas as técnicas que eu tenho disponíveis, elas estão relacionadas à cura física, né? E eu acho que isso faz parte, quer dizer, não dá para você ter hoje em dia um profissional que abarque todo o conhecimento da saúde humana, mesmo que seja só biológico. O que eu acho que é muito errado, a gente precisa trabalhar isso, é a gente não saber o que é a saúde. E a gente se conformar com esse conceito de que se não está doente, é saudável, né? E estender isso para outras áreas. Se a gente for colocar a questão da doença mental, que também é um assunto bem pantanoso, muita gente ainda tem as suas dúvidas, né? Tanto que aquela fala clássica, olha, eu fiz um monte de exame, você não tem nada, vai procurar um psicólogo, né? Quer dizer, se não tem nada, vai procurar um psicólogo para quê? Assim, não tem nada biológico, pelo menos não agora, porque a gente sabe pela psicossomática que se você não tratar o transtorno psicológico, emocional agora, ele vai se materializar numa doença física lá na frente. Então, assim, o que, que é saúde? Aí a gente vai lá na Organização Mundial de Saúde, né? A gente vai buscar essa definição, que é uma definição clássica, que é de 1948. Então, a gente já vai percebendo como esse assunto tem andado muito devagar. Teve uma tentativa de atualizar essa definição que não foi aprovada pela organização. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que saúde não é apenas a ausência de doença, mas é o completo bem-estar físico, psíquico e social. Então, pela Organização Mundial de Saúde, para eu considerar uma pessoa saudável, ela precisa estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente. Se a gente partir desse princípio, a gente já vai começar a pensar que são muito poucas pessoas que estão saudáveis nesse planeta, né? Por quê? Porque todo mundo tem alguma coisa. Se não tiver, um pouco de cada um dos três. Então, os problemas sociais, principalmente nos países menos desenvolvidos, a gente tem os problemas mentais, hoje, os quadros depressivos, o índice de suicídio aumentando, uma situação que a modernidade trouxe que é altamente ansiogênica, ou seja, as pessoas estão não tendo tempo de parar de pensar ou de diminuir a velocidade do seu pensamento. A gente faz 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então, só isso já é uma grande preocupação. Mas a gente falar que nós estamos buscando a saúde como médicos, a gente está buscando a saúde das pessoas, a gente está cometendo um equívoco. Por quê? Porque, como eu disse antes, os médicos, os fisioterapeutas, os dentistas, o que eles estão buscando? É a saúde biológica, né? A gente se dedica a isso, a gente trabalha com isso.
E os aspectos psicológicos e sociais que estão na definição da OMS, eles são totalmente colocados de lado, né? Então, a gente já parte dessa premissa, que o nosso conceito de saúde é falho, e mesmo esse conceito falho não é atendido adequadamente pelos profissionais de saúde. Pelo menos não de uma maneira conjunta, coordenada. A gente faz isso em pedaços, né? Então, eu sou gastroenterologista, eu vou cuidar do seu aparelho digestivo. O psicólogo vai cuidar das suas emoções. Se você tiver algum problema, você vai chamar um assistente social para tentar resolver, te ajudar. Você tiver uma tosse, você vai no pneumologista. Se você tiver uma dor de cabeça, você vai no neurologista. E assim a coisa vai indo, né? Esquartejando a pessoa e perdendo a oportunidade de uma visão completa, né? É bom a gente lembrar que o todo não é a soma das partes, né? Cada parte, quando associada a outra parte, muda o seu comportamento por conta da relação entre as partes. Então, se eu for estudar o estômago de um paciente e eu não tiver em mente que esse estômago pode estar alterado porque a pessoa está ansiosa, porque a vida dela não está legal, porque ela não está se sentindo bem, porque ela come errado, porque ela bebe muito, porque ela fuma, porque... Então, se eu não tiver essa ideia na cabeça, a minha intervenção vai ser extremamente ineficaz, né? Eu vou perdendo cada vez mais a capacidade de auxiliar o meu paciente, que, em última análise, é o meu trabalho, né? Para isso que eu estudei, que eu me preparei. Se a gente fizer um retorno às bases, né? Se a gente for ali até Hipócrates, que é o berço da medicina ocidental, o Hipócrates ele tinha um conceito de medicina integral. Então, ele falava que a saúde era um equilíbrio que envolvia o biológico, o mental ou emocional, o social, e ele ainda colocava o ecológico e o espiritual. Então, tem uma palavrinha que em fisiologia a gente usa bastante, que é chamada homeostase. A homeostase, ela significa equilíbrio. E a gente pode dizer, e eu acho assim, que se tem uma palavra que realmente traz o conceito de saúde de uma maneira mais completa possível, é essa palavra equilíbrio. Portanto, homeostase. Então, é uma homeostase biológica, em que meus sistemas biológicos estejam funcionando em equilíbrio, uma homeostase mental e emocional, em que eu esteja podendo lidar bem com as minhas frustrações, eu esteja podendo lidar bem com os impactos que o ambiente traz para mim, uma homeostase social, em que eu esteja em equilíbrio com as pessoas que estão ao meu redor, eu estiver conseguindo acessar as minhas necessidades de uma maneira equilibrada, ecológica, porque se o ambiente estiver poluído, se o ambiente não estiver oferecendo condições mínimas de salubridade, eu vou poder desenvolver algum tipo de alteração, seja ela biológica, ou social, ou mental, e a espiritual, que é a que está vindo por último aqui no slide, mas é a que entra em primeiro lugar. E é fácil de a gente entender isso, porque a maneira como eu reajo às coisas que são apresentadas para mim na minha vida depende muito da maneira como eu vejo a vida. E isso é fortemente ligado à questão espiritual. Então é aquele velho ditado que diz: não é o que a vida te dá que te faz feliz ou triste, mas é o que você faz com o que a vida te dá que te vai fazer feliz ou triste. Então eu posso receber uma quantidade enorme de aportes bons, benéficos. Eu posso ter nascido numa família adequada, ter recebido orientação profissional, ter tido uma boa escola, ter sido amado pelos meus pais, pela minha família, tá trabalhando, ganhando bem e ser infeliz. Não tá bem, não tá sentindo que a minha vida está completa. Simplesmente porque eu não acho isso, porque eu resolvi que eu preciso ter mais. Porque eu acho que eu fico comparando o que eu tenho com o que os outros têm, eu fico sempre achando que tem alguma coisa que não está certa, eu nunca estou satisfeito com as coisas que eu conquisto, toda vez que eu conquisto alguma coisa eu desvalorizo,
e aí eu vou transformando a minha vida e a mim mesmo em uma pessoa amarga e doente. Eu vou perder o equilíbrio. E esse equilíbrio que se ausenta socialmente, mentalmente, vai acabar batendo no biológico, né? A psiconeuroimunologia fala bastante sobre isso. Então, a questão espiritual ela é fundamental. Um indivíduo que vê de uma perspectiva diferente a vida dele, mesmo que ele tenha poucas coisas, ele pode se sentir satisfeito com aquilo que ele conquistou. Mesmo que ele ainda tenha muitas dificuldades, ele pode se sentir confortável com as dificuldades que ele está desafiando e com as possibilidades que ele está desenvolvendo. Isso é saúde, né? Isso seria um conceito mais completo de saúde. Então, a gente pode concluir, nessa questão da saúde, que o conceito da Organização Mundial de Saúde está incompleto porque ele não coloca o que Hipócrates colocava, que é a questão ecológica e espiritual. A reforma que foi proposta para esse conceito de saúde, que foi negada, colocava esses dois aspectos. Mas, mesmo assim, a gente percebe que, mesmo o conceito estando incompleto, ele não é desenvolvido de acordo, né? Como a gente viu, a gente menospreza as questões psicológicas e as questões sociais, pelo menos dentro da medicina, né? Essa medicina que a gente pratica está incompleta, por quê? Porque está faltando o big picture, né? Está faltando aquela visão panorâmica das pessoas diante das dificuldades que elas estão enfrentando. Então, quando alguém te procura para resolver algum problema, então, seja lá qual for a área da saúde que você está desenvolvendo, a pessoa te traz um problema, você tem que analisar esse problema dentro do contexto dela, do que ela acredita, quais são as perspectivas dela, quais são as possibilidades dela, qual é o histórico de vida dela. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver tempo e atenção com essa pessoa. Então, a partir do momento que ela te traz essa dificuldade, o trabalho de tentativa de resolução dessa dificuldade, ele passa por um conhecimento mais profundo de quem é aquela pessoa. E isso, por uma série de motivos, a gente não está fazendo, né? Dentro desse modelo biomédico que a gente está executando ainda hoje, né? Na medicina que está sendo feita no planeta nesse momento, tá? E o nosso conceito de saúde e doença também é incompleto. Então, eu costumo sempre perguntar, às vezes tem aquela pessoa que é uma pessoa que está super bem, faz exercício, come bem, é uma pessoa que está saudável, assim, em termos confortável, né? Ela não tem nenhum sintoma, mas é uma pessoa que tem uma hipertensão arterial, que é genética, que ela herdou dos pais, e ela toma um comprimidinho todo dia de manhã para manter essa pressão controlada. Essa pessoa é doente? Né? Será que essa pessoa é doente? Ou então eu pego uma outra pessoa que a pressão é adequada, todos os níveis hormonais, hematimétricos estão normais, ela não tem nenhuma alteração, nenhum órgão, nenhum sistema, e é uma pessoa que não consegue se sentir bem. Ela está sempre angustiada, ela está sempre de mau humor, ela não tem prazer em nada, né? Ou ela tem muito sono, ou ela não dorme, né? E essa pessoa, ela vai no consultório, você vira ela do avesso, pede um monte de exame complementar e não vê nenhuma alteração biológica. E aí você vai dizer, essa pessoa é doente? Né? Então, essa questão do conceito de saúde, ela esbarra no conceito de doença também. Né? E a gente precisa também parar para pensar o que realmente eu devo considerar como uma doença e o que não é doença. Então, não sei se vocês já perceberam que a coisa parece simples, mas é muito mais complexa, né? Por quê? Porque a gente está mesclando paradigmas. Então, eu acho que a gente está num momento que é um momento importante, que é um momento de transição, mas esse momento ele traz, como todas as mudanças, ele traz muita confusão, né? Ele traz algumas dificuldades. E para a gente tentar entender o que está acontecendo, é bom a gente dar essa dissecada, que é o que eu estou tentando fazer agora, né? A gente tentar
meditar um pouquinho sobre cada coisa, sobre cada conceito, e dentro disso a gente ir colocando algumas coisas nos seus devidos lugares, né? Então, na minha opinião, o grande problema é que nós estamos mudando o paradigma, tá? Nós estamos saindo de um paradigma materialista, que é um paradigma utilitarista, imediatista, para um paradigma mais amplo, mais promissor, que é o paradigma espiritualista ou pós-materialista. A gente vai discutir um pouquinho esse assunto. Então, para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender o que é um paradigma. E eu trouxe aqui essa definição, que é do Thomas Kuhn, que é um dos epistemólogos mais importantes do nosso tempo, e no livro dele, na Estrutura Científica, ele vai falar o seguinte: paradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para a continuidade de praticantes de uma determinada ciência. Então, vamos lá. Eu grifei o durante algum tempo para chamar a atenção que o Thomas Kuhn, ele reconhece que um paradigma não é uma coisa fixa e eterna, né? Ele é algo transitório. E depois eu grifei modelares para chamar a atenção que ele afirma que um paradigma é um modelo. Portanto, o paradigma é uma ferramenta que é utilizada para que se possa fornecer problemas e soluções dentro de uma determinada ciência. Então, é um combinado, é uma normatização. Então, quando você está, ainda mais hoje, com essa comunicação global, quando você está resolvendo alguma questão, quando você está pesquisando algum assunto, o que está acontecendo? Você está fazendo uma coisa que tem um monte de gente fazendo igual no mundo. Se você coloca os seus avanços, as suas ideias para essa comunidade, toda a comunidade pensa junto, critica junto, descobre junto e cresce junto. Então, para que haja essa comunicação, essa sincronia, tem que ter um paradigma. Então, a gente estabelece alguns critérios que são colocados, de uma maneira geral, nas próprias publicações daquele assunto e nos congressos. Então, para que a gente se encontra? Por que tem congresso? É justamente para a gente estabelecer os paradigmas, para a gente discutir as questões que estão ainda em aberto, para a gente tentar normatizar comportamentos, ideias, né? E o paradigma materialista, ele é um paradigma que foi extremamente importante para o conhecimento humano. Foi através deste paradigma que a gente chegou onde a gente chegou, né? Uma coisa que precisa ficar bem clara, às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, não, o paradigma espiritualista vai matar o paradigma materialista. Eu já cheguei a falar desse jeito, inclusive. Até que eu cheguei à conclusão que, assim, o paradigma materialista, ele não rejeita o espírito ou a espiritualidade, ele simplesmente ignora. Então, o que é o paradigma espiritualista? É o seguinte, vamos estudar a matéria, até onde for possível estudar a matéria. Então, o paradigma materialista, ele se ocupa disso. Agora, quem nega o espírito são os cientistas que, desenvolvendo o paradigma materialista, acabam ficando com medo de abordar questões que eles não sabem abordar pelo simples motivo de que eles não se ocupam disso. Então, um cientista que tem uma posição de destaque, que já conquistou um respeito na comunidade científica pelo trabalho dele, e fez esse trabalho baseado nas questões do paradigma materialista, ele não vai abrir mão disso para admitir todo um universo de coisas que ele nunca cogitou. Então, são os cientistas que não acreditam no espírito, não o paradigma. O paradigma materialista estuda a matéria, vai continuar estudando. Eu acho que, apesar da gente estar num momento
muito avançado desse paradigma, tem muita coisa para a gente estudar e descobrir ainda, e só que já é hora da gente pensar em outras questões, né? É hora da gente começar a pensar em uma nova forma de ver as coisas e de propor problemas e soluções. Então, para o paradigma materialista, a pessoa é reduzida ao seu corpo biológico e o homem é visto como uma máquina. Por quê? Porque é exatamente isso que o paradigma está estudando. Os mecanismos biológicos, bioquímicos, biofísicos e assim por diante. E ele ignora, não se ocupa da transdimensionalidade do ser. Ou seja, quando você começa a falar de aspectos transdimensionais, que é uma coisa que eu tenho me ocupado aí desde 99, eles torcem o nariz porque é uma coisa que não faz parte do dicionário deles, não faz parte da forma de pensar ou de estudar. E isso, para eles, acaba soando como uma coisa anticientífica. Então, muitas vezes, eles agridem, né? Eles reagem ou rejeitam algumas teorias espiritualistas simplesmente porque não são confortáveis para eles, né? E uma coisa que eu tenho dito bastante, eu procuro puxar muito por isso quando eu falo com os meus alunos da Faculdade de Medicina, que é assim, a cura, ela não é atributo do médico, é do paciente. E o paradigma materialista, ele pensa que sim. Então, se eu vejo a pessoa como uma máquina e eu estudei como a máquina funciona, eu posso consertar a máquina, portanto, eu sou o que cura. Eu sou o consertador da máquina. Só que isso pode funcionar para uma máquina de verdade. Se você levar o seu carro quebrado no mecânico, ele conserta o seu carro. Não é você que consertou ele, você só levou o carro para ele consertar. Mas quando você está doente, você vai no médico, você não pode deixar o seu corpo lá para o médico consertar e depois te devolver. Né? Você e o seu corpo estão de uma maneira tão forte integrados que um interage no outro e vice-versa, né? Quer dizer, o que está acontecendo no meu pensamento, na minha mente, interfere no meu corpo, e o que acontece no meu corpo interfere na minha mente. Né? Portanto, a única pessoa que consegue encontrar o equilíbrio que foi perdido é a própria pessoa. Então, o profissional da área da saúde, a tarefa dele é usar o que ele conhece para ajudar a pessoa a reencontrar o equilíbrio dela. Mas quem vai encontrar esse equilíbrio é ela. Tanto que é uma das grandes diferenças que eu vejo entre o médico e o psicólogo, né? Você não pode obrigar uma pessoa a ir num psicólogo. Porque se a pessoa não tiver com vontade de ir, não tiver achando que ela precisa ir, e não tiver disposta a discutir os problemas dela com o psicólogo, ela não vai, porque também não faz sentido. Mas o médico, muitas vezes a pessoa vai contra a vontade dela. Ela vai porque alguém leva, ela vai porque ela perdeu a consciência, ela vai porque o sintoma que ela está sentindo está insuportável, e assim por diante. Mas nem sempre o paciente está querendo buscar a mesma cura. Por várias questões, né? Por questões emocionais, por questões espirituais e assim por diante. Então, uma coisa que eu chamo a atenção sempre é isso. Nós mudamos o milênio, fomos para o terceiro milênio, a gente está na ponta dos cascos, né, com a tecnologia, e o que trouxe mais impacto para a nossa sociedade foram as respostas que a ciência não deu e as descobertas que ela não fez. Ou seja, nós terminamos o projeto Genoma, a gente teve a década do cérebro, a gente estudou, aprendeu muito sobre o cérebro, aprendeu muito sobre os genes, aprendeu muito sobre biologia, sobre histologia, e a gente continua sem saber o que é vida, a gente continua sem saber definir o que é mente, a gente continua tentando esconder o óbvio, que é a necessidade da gente admitir a existência de um princípio inteligente, que não é físico, né? Que seria a mente, ou eu, ou a psique, ou seja lá o nome que a gente quiser dar. Então, o fato da gente ter passado o milênio sem essa percepção é muito significativo de que o nosso paradigma está esgotado. Ou seja, a gente está precisando de uma opção. A gente está precisando de alguma nova maneira de abordar essas questões, porque elas não foram respondidas a despeito do nosso esforço e do nosso conhecimento.
Então, eu trouxe aqui esse artigo que ele foi publicado na Explore em 2014, em setembro, outubro de 2014, que foi assinado por vários cientistas, como Mário Borregar, que é autor daquele livro Cérebro Espiritual fantástico, o Gary Schwartz, da Universidade da Califórnia, a Lisa Miller, Larry Dorsey, o Alexander Moreira Almeida, que é brasileiro, psiquiatra lá de Juiz de Fora, a Mergen Schlitz, o Rupert Sheldrake, o Charles Start, que esses caras, que são cientistas muito importantes, que têm publicado muito, publicaram esse manifesto pós-materialista, dizendo exatamente isso. Nós estamos precisando de um novo paradigma. Para não dizer que o paradigma é espiritualista, né, para não criar anticorpos por conta da linguagem, para não mistificar, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso, eles colocaram o nome de pós-materialista no paradigma espiritualista, que seria um paradigma voltado para o ser humano, vendo ele de uma maneira mais integral, mais do que seu corpo biológico, introduzindo as questões filosóficas e morais como fator de saúde e doença. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa muito interessante, que é justamente isso que Hipócrates fazia. Por que a escola de Kos se destacou na Grécia naquela época? Tinha um monte de escolas de medicina. Por que a de Hipócrates se destacou? Porque ele e Sócrates incluíam a filosofia na medicina. Então, o paradigma espiritualista, ele solicita isso, né? Ele pede isso para complementar a arte, né? A ciência médica. O foco central da atenção não é a pessoa e não a doença. Então, isso é uma outra coisa bastante evidente. A gente trata a gastrite em vez de tratar o seu João. A gente trata o infarto em vez de tratar a Dona Maria. A gente trata o câncer de estômago em vez de tratar o seu Pedro e assim por diante. A gente troca a identidade da pessoa pela doença, né? Com exceção do alcoolismo, né? O alcoolismo é assim: você tem câncer, você tem pneumonia, você é alcoólatra. Então, o alcoolismo e a drogadição é a única doença em que a gente troca, né? A pessoa, ela incorpora a identidade da doença, em vez da doença trocar a identidade dela, né? E reformula o conceito de cura, como a gente já falou, né? Se a gente está mudando o conceito de doença, a gente muda também o conceito de cura. E, nesse caso, muitas vezes a doença biológica pode trazer uma nova visão para o indivíduo que faça com que ele entre em equilíbrio. Portanto, a doença biológica vai ser a cura dele, né? Isso é uma coisa importante. E desenvolvendo uma visão integral. Desfragmentar o doente, né? A gente não vai mais ver por pedaços, a gente tem que ver a pessoa como um todo. Tratar o doente não a doença, valorizando os aspectos morais e espirituais, tá? Muito bem. Agora, essa questão da espiritualização, ela passa também por outros conceitos. Então, espiritualizar-se é aceitar essa noção intrínseca da transcendência, como nós somos espíritos, isso é uma coisa meio natural. Afastar os dogmas religiosos, porque eles são empecilhos sempre no desenvolvimento do conhecimento humano. Racionalizar a fé, então a fé, pelo próprio dicionário, é convicção íntima, e a convicção íntima é aquilo que eu acredito por experiência e por conhecimento, e unir a ciência e a espiritualidade, que é o que a gente está fazendo, a gente está tentando fazer, né? E terminar com essa noção de que seriam paradoxos, uma formação técnica como a humanística, ou é uma ou é outra, não, as duas juntas. Tecnologia e humanização, para que serve a tecnologia se não for para trazer conforto e bem-estar para o ser humano? Ciência e espiritualidade, ciência é conhecimento, e a espiritualidade é parte disso. Então, eles são complementares e não excludentes, né? E esse novo paradigma precisa de uma nova definição de saúde. Essa definição da OMS é incompleta e não é executada, e ela também não traz a dimensão que a gente quer. Portanto, a gente vai usar essa definição. Saúde e a perfeita harmonia da alma, né? É uma definição de Emmanuel, né? É uma definição psicografada por Chico, e eu acho que ela fecha essa ideia, esse pensamento, de uma forma bastante segura, bastante forte. Então, esse binômio fica assim, né? O materialista conceito biomédico
E a despeito da OMS de 1948, a gente não está fazendo esse conceito de maneira completa, e o conceito espiritualista, a perfeita harmonia da alma, e o biológico é uma parte do todo. Bom, quem é saudável, quem é doente, nós já discutimos, né? Quer dizer, a questão de ter uma doença biológica ou não, muitas vezes não define uma pessoa como saudável ou como doente. E o que é espiritualidade? O problema da espiritualidade é que as pessoas não conseguem divorciar espiritualidade de religião. E mesmo na nomenclatura científica, eu percebo algumas dificuldades, né? Então, muitas vezes, você percebe que o autor está usando a palavra religiosidade e está falando de espiritualidade. Muitas vezes ele está falando de religião e está falando de espiritualidade. E as coisas não são iguais, né? E é por isso que eu acho que ainda há uma resistência muito grande quando você vai falar de espiritualidade na universidade. Então, o conceito mais usado, principalmente por esses pesquisadores que assinaram o Manifesto Pós-Materialista, é a definição de William James, né? E ele falava que espiritualidade é o elevado sentimento que une Criador e criatura, tá? Uma definição mais moderna foi trazida pela Cristina Pruchowski, que ela é da Universidade George Washington. E ela fala que espiritualidade é o aspecto da humanidade que remete à forma como os indivíduos procuram e expressam significado e propósito. Gente, isso é fantástico, eu acho fundamental. Espiritualidade é a maneira como os indivíduos buscam e expressam significado e propósito. Então, quando hoje a gente vê o índice de suicídio crescendo assustadoramente, é porque as pessoas não estão encontrando significado e propósito nas suas vidas. Então, o que é que está faltando para elas? Exatamente o que a Cristina Puchowski coloca: espiritualidade. Então, eu buscar a espiritualidade não significa eu me vincular a uma religião. Significa eu buscar o significado da minha vida, fazendo uma conexão com o transcendente, né? Com algo que traga um significado e um propósito para a minha vida. E isso eu acho que é muito, muito importante. Por isso que é fundamental que a espiritualidade entre dentro da universidade, dentro do ambiente acadêmico, de uma maneira séria e bem estruturada para a gente poder desenvolver essa questão e poder desenvolver estratégias para ajudar as pessoas a encontrarem o seu significado e o seu propósito. Tá? Então aí a gente tem essa divisão aí entre três palavras que são muito confundidas, que é religião, fé e espiritualidade. Então, religião, fé ou espiritualidade? Qual a diferença e como é que a gente vai definir isso? Então, religião. Religião é uma filiação a um sistema específico de pensamento ou crença que envolve uma posição filosófica, ética, metafísica, etc. Então, é uma filiação. Portanto, dentro dessa filiação, eu estou me associando a outras pessoas, é um grupo social, né? Tem os benefícios, que é o apoio social, condicionamento de hábitos benéficos, a introdução da crença no sagrado, no transcendente, que a gente pode chamar de Deus, ou pode dar outro nome que a gente quiser, potencializa a fé, né? Dentro dessa fé como convicção íntima, ela vai te trazer argumentos para você fortalecer essa crença no transcendente e solicita a espiritualização. E os malefícios nós estamos já cansados de saber. Rótulos que provocam preconceitos, que geram atrito, guerra e etc. Os dogmas, que são bloqueios, que são postos de uma maneira estratégica, pelo interesse da associação, do grupo social e não da verdade. E a alienação, que é muito comum. Então, a religião é um instrumento. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Né? Se eu usar o instrumento adequadamente, ele é útil. Se eu usar de uma maneira perniciosa, de uma maneira ruim, ele vai me trazer prejuízos. Já a fé, pelo dicionário, é uma convicção íntima. Convicção íntima são as minhas certezas. Ela possibilita a transcendência, né? Dentro disso eu não preciso de provas, eu preciso experimentar isso, sentir isso de uma maneira coerente dentro de mim e pronto. Né? Aquilo traz o significado que eu preciso. É uma experiência individual e intransferível, portanto, eu posso influenciar as pessoas, mas não posso obrigá-las a acreditar no que eu acredito. Né? Por isso, ela não pode ser imposta, ela é altamente democrática. Tá? E os malefícios? Ela é ruim quando ela é cega e irracional. A gente pode usar aí para exemplificar
muito claro a questão dos homens-bomba, né? Quando ela é baseada em dogmas, porque ela foge da realidade, da verdade, e quando ela é colocada como entidade, né? Então, existem algumas linhas que falam que o importante é a fé, o resto não interessa. Então, você está autorizado a matar outras pessoas porque não tem a sua fé. Você está autorizado a obrigar as pessoas a agirem de acordo com a sua fé, e assim por diante. Então, esses são os malefícios da fé. Então, a fé é uma condição. Então, se a religião é um instrumento, a fé é uma condição necessária para eu alcançar a espiritualidade, que, em última análise, é o que interessa, né? A espiritualidade. Se a gente for buscar no dicionário, espiritualidade está escrito qualidade ou caráter de espiritual. E o que é espiritual? É o que é pertencente ou relativo ao espírito. Ou seja, não tem como dourar essa pílula, né? A espiritualidade é relativa ao espírito, a existência de algo não material que se associa e organiza a matéria. A espiritualidade gera a capacidade de transcender e gera a resiliência. A resiliência é a nossa capacidade de aceitar o que nos acontece. Transforma o ser, dá significância à vida e ao sofrimento, também é resiliência, gera coping e é intrínseca do ser humano. Então, eu vou explicar o que é resiliência e o que é coping com esse exemplo. Bate o vento, o bambu verga. O bambu verga, quando ele verga, ele está sendo resiliente. Se ele não fosse resiliente, oferecesse resistência ao vento, quando o vento fosse maior que a sua resistência, ele ia quebrar. E depois que ele quebrou, ele está quebrado, ele não volta à posição inicial. Em compensação, como ele é resiliente, em vez dele quebrar, em vez de ele oferecer resistência, ele verga. E quando ele verga, ele ganha uma energia potencial. Quando o vento diminui, né, ele usa essa energia potencial para voltar à posição inicial. Esse é o coping. Mesma coisa, uma mola. Quando eu aperto a mola, eu estou pressionando a mola aceita a pressão. Ao mesmo tempo que ela aceita a pressão, que é a resiliência, ela está acumulando energia. E quando eu paro de fazer pressão, ela volta à posição original, é o coping. Então, a espiritualidade, ela gera resiliência e gera coping. É aquilo que eu falei no início, né? Não é o que a vida te dá, é o que você faz com o que a vida te dá. E isso daí é fundamental, e a espiritualidade é uma ferramenta, é uma necessidade, né? Uma ferramenta fundamental para a gente encontrar o bem-estar e o equilíbrio. Então, essa espiritualidade precisa ser construída por cada um de nós. A nossa vivência, a nossa experiência diária, os nossos estudos, os nossos pensamentos, as nossas reflexões íntimas é que vão gerar essa espiritualidade. Como eu disse, ela é absolutamente democrática. Então, no final, a gente pode colocar assim: a religião sou eu com os outros, é uma ferramenta. A fé sou eu comigo mesmo, é a minha condição atual. E a espiritualidade sou eu com Deus. Eu e a transcendência, aquilo que eu estou buscando para o meu equilíbrio e o meu desenvolvimento. Tá? Alguns efeitos práticos disso, né? O que a gente já tem, é que você é que é o operário da tua saúde. Por isso que a gente fala que quem se cura é o paciente. Porque ele é o responsável pela harmonia da alma dele. Essa busca de harmonia, você pode ajudar a pessoa a buscar essa harmonia. Mas quem vai encontrar ou não é ela, né? E Madre Teresa já falava isso, né? Sempre foi entre você e Deus, nunca entre você e os outros. Por isso que mesmo que a tua religião te atenda, mesmo que ela seja uma ferramenta útil, ela não tem valor, ela não tem nenhum tipo de eficácia se ela não te trouxer, no final das contas, para essa transcendência, para essa capacidade de discutir entre você, sua consciência e Deus, essa transcendência, né, sobre o que é realmente importante para você, né? Então, essa relação entre saúde e espiritualidade, ela é percebida com várias pesquisas. Aqui eu trouxe algumas delas, o Dr. Harold Kenny mostrando o índice de pesquisas que estão sendo feitas em religiosidade e espiritualidade. Esse artigo também do Giancarlo, mostrando também como o número de artigos está crescendo nas revistas de alto impacto.
Cada vez mais a gente está pesquisando religiosidade e espiritualidade, e que os resultados têm mostrado que as pessoas que acreditam em Deus, que atingem essa transcendência, que encontram significado e propósito para suas vidas, elas dão sentido às suas dores e dão significado ao sofrimento. Quem fala isso é Viktor Frankl. Todo ser humano é capaz de suportar qualquer coisa desde que tenha significado. Traz esperança de recuperação na doença, expectativa de vida após a morte, então isso desmistifica bastante a morte, e reduz o estresse emocional. Mas também pode ser maléfica ou deletéria se a gente passar toda a responsabilidade dos nossos problemas para Deus ou para algum tipo de ser mitológico ou sacerdote. Tá? Então, cada maneira de acreditar em Deus vai trazer uma resposta diferente. Né? Então, o Harold Kennedy mostra que mais de 1.200 artigos científicos foram feitos no século XX e que mostram que diminui depressão, diminui suicídio e abuso de drogas, melhora a saúde cardiovascular, né? Mostra que as pessoas vivem mais, né? E que o mais importante fator é a religiosidade intrínseca ou extrínseca. Esse é um conceito de um autor chamado Allport. A religiosidade intrínseca é o que a gente tem chamado de espiritualidade, e a religiosidade extrínseca é a religiosidade, ou seja, se eu participo da religião, mas aquilo não me transforma intimamente. Então, é uma religiosidade extrínseca. Mas se eu pratico a religião e aquilo me transforma intimamente, então ela é intrínseca. Né? Tem que ser intrínseca, senão ela não funciona. Né? Ela não tem nenhum tipo de efeito. E mostra aí, é uma boa notícia para nós, que somos espiritualistas e acreditamos na transcendência em Deus, que os religiosos vivem cerca de 7 anos a mais, utilizam 56% menos os serviços de saúde e reduzem em mais de 6 dias por ano o tempo de internação. É interessante que isso está fazendo com que a indústria farmacêutica combata de maneira bem feroz essas pesquisas. Em compensação, os planos de saúde estão incentivando as pessoas a se espiritualizarem. Né? Enquanto uns ganham, outros perdem. E as pessoas religiosas vivem mais tempo com mais saúde. Né? Elas vivem em equilíbrio. Tá? Então, não funciona como quando a gente usa isso para gerar ódio, agressão, para encorajar pensamentos mágicos, né? Usar a doença como castigo de Deus, ou então os dogmas que impedem ações de saúde, como não tomar vacina, não receber transfusão, não fazer pré-natal e assim por diante. Então, esse é o conceito do Allport que eu já falei, né? E o Jeff Levine e o Harold Kennedy, que já mostraram na década de 80 que existe uma relação positiva entre saúde e espiritualidade. As pessoas mais espiritualizadas são pessoas mais saudáveis. O próximo capítulo dessa novela vai ser esse. Como é que isso acontece? Por que acontece e como acontece? Como a espiritualidade modifica a saúde, como fazer um diagnóstico integral, como é possível ajudar uma pessoa que não tem fé, quais são os tratamentos complementares que são eficientes e quais as suas indicações, e a mudança do modelo de formação médica, que isso é uma coisa que a gente já está trazendo. A Associação Médica Espírita do Brasil tem atuado fortemente nas ligas acadêmicas, né, com os departamentos acadêmicos, para fazer essa mudança de modelo. Inclusive, a gente publicou um livro, Uma Nova Medicina para um Novo Milênio, trazendo essa proposta. Né? E a gente vai ter que entrar na questão da psiconeuroimunologia, da física quântica, para a gente poder entender esses mecanismos. Né? Então, eu queria fechar com essa frase aí do Edgar Morin, para a gente meditar: consciência sem ciência e ciência sem consciência são radicalmente mutiladas e mutilantes. Né? É bem próximo daquela frase do Albert Einstein que dizia que a religião sem a fé é cega e a ciência sem né? A ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. É isso. Estou à disposição de vocês. Queria agradecer aí pela colaboração, Décio. Os comentários aqui estavam bombando aqui no chat. Realmente, como você falou, uma grande oportunidade, né, esse meio de disponibilizar por ensino à distância.
Nós passamos aqui com mais de 2.200 pessoas compartilhando aqui, um monte de ideias aqui no chat. Eu pesquei algumas perguntas para a gente poder discutir um pouquinho aqui. Outras perguntas a gente vai ter também esclarecidas nas próximas aulas que a gente vai abordar a partir do dia 10 de setembro. Uma das perguntas que o pessoal fez aqui é como que o paciente pode colaborar para a sua própria cura, já que a cura, né, está com base no paciente, né, e ele que é o autor aí do processo, como que ele pode contribuir para o processo de cura dele? Então, isso é importante. Você vê que a própria pergunta, ela já é feita dentro do paradigma que a gente usa. Como é que o paciente vai ajudar na cura dele? É o contrário, como é que nós, médicos, podemos ajudar na cura do paciente? Porque a cura é um evento dele, né? Um processo dele. Mas eu entendi a pergunta, e é muito importante, porque, assim, muitas vezes a gente percebe que o paciente ele não quer participar. Então, eu uso o exemplo lá da minha especialidade. O cara chegou lá, ele está com dor, tem uma gastrite, ele toma tudo quanto é remédio e não melhora. Mas ele fuma, ele bebe, ele toma anti-inflamatório, ele come pra caramba, ele dorme com o estômago cheio. Aí eu chego para ele e falo assim, olha, se você não parar de beber, se você não começar a comer devagar, mastigar, parar de fumar, não vai melhorar. Ele fala assim, pô, mas eu vim aqui para você me dar um remédio e me curar. Quer dizer, ele quer terceirizar a responsabilidade dele. Então, essa eu acho que é a parte mais difícil, é você conscientizar o paciente de que você está lá para dar uma mão para ele, para ajudar ele, mas que não é você que vai fazer aquilo acontecer, é ele. Né? Eu vejo muito isso também na questão da obesidade, que hoje é uma epidemia, é uma coisa muito importante. Eu sempre tive grandes restrições com a cirurgia bariátrica, ainda tenho. Por quê? Porque eu acho Só para que é um esclarecer, pessoal, a cirurgia bariátrica é a cirurgia de redução do estômago, né, para obesidade mórbida, por exemplo. Eu percebo assim, às vezes o paciente vai lá porque ele quer continuar levando a vida exatamente do jeito que ele leva. Só que ele quer levar a vida que ele leva magro. E ele acha que se ele for no médico e o cara operar ele, ele vai ficar magro e vai continuar comendo tudo que ele comia sempre, sem fazer exercício e tudo mais. Quer dizer, não adianta, isso não vai acontecer. Né? Ele pode se beneficiar do tratamento se ele tiver consciente da estratégia que está sendo proposta, do que é que vai acontecer com a vida dele, se ele está disponível para aquilo, né? Realmente eu estou disponível, eu vou fazer minha parte. Então, o que a gente precisa, né, respondendo diretamente essa pergunta, é tentar trazer o paciente para um grupo de WhatsApp, né, que seja eu, ele e a família dele, e esse grupo vai ter a função única de fazer ele se sentir melhor. E aí nós vamos trocar ideias como um time. Mas se ele não entrar no grupo, não vai funcionar. Ele é a pessoa compartilhando a responsabilidade, né, pelo processo, né? Tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, principalmente pensando que muitas das pessoas aqui são trabalhadores, né, da casa espírita. Vem uma pergunta assim: como lidar com a pessoa quando ela não tem fé, né? Como poder nutrir esse sentimento quando a pessoa está desesperançada, né? Pois é, rapaz. Essa pergunta é boa. Eu não sei se eu sei responder. O que eu fico fazendo é assim, quando eu vejo o que a fé fez para mim, né, a maneira como eu encontrei a fé, que assim, era uma coisa meio intrínseca acreditar em Deus. Mas a maneira como eu acredito em Deus hoje, depois que eu encontrei o Espiritismo, é uma coisa muito mais consistente para mim. E isso fez a minha vida se transformar. O que eu procuro fazer, quando eu estou diante desse paciente, é tentar encontrar nele um plug, uma porta de entrada para a fé dele. Né? Eu não posso nunca pensar em fazer ele acreditar no que eu acredito, porque isso é natimorto, não vai dar certo. Eu tenho que tentar fazer... E eu acho que isso é um desafio, né? E eu acho que isso é um desafio quando a gente pensa, né, num atendimento fraterno, não é? Onde a pessoa vai buscar ali um amparo para ela, né, algum direcionamento, e o cuidado que o colaborador da casa espírita tem que ter para não tentar converter a pessoa. Ela não está ali para ser convertida, né? Ela está ali para ser acolhida, né?
O fato dela ter procurado o centro espírita é um bom sinal. E se você pegar leve, você vai acabar conseguindo ajudar essa pessoa. Eu recomendo, o que eu procuro fazer é o seguinte, pegar o máximo de informações possíveis dessa pessoa. A maneira como ela sente, o que ela pensa, o que ela não gosta, as coisas que ela tem raiva, antes de eu propor alguma coisa, entende? Porque às vezes você vai propor uma coisa que é justamente aquilo que a pessoa odeia, ou que ela tem um trauma, ou que aconteceu alguma experiência ruim com ela. Então, ouve ela primeiro, ouve, deixa ela falar. E presta atenção no que ela está falando, não só nas palavras, mas na maneira como ela está se comportando. A gente chama isso de linguagem analógica. Quer dizer, o jeito como ela fala, se ela aperta o lábio, se ela fecha o olho, sabe? Quando ela fala das coisas, você vai perceber o que ela ama, você vai perceber o que ela odeia. E aí, com isso, você vai encontrar dentro do repertório espírita, que é maravilhoso, você vai encontrar alguma coisa que vai ajudar essa pessoa. Mas é o que você falou, é um desafio, não é uma coisa simples. E demanda tempo, a gente não pode ser ansioso, tem que esperar o momento certo para falar a coisa certa. E se a pessoa foi te procurar, já é uma grande coisa. Se ela entrou no atendimento fraterno, bom, você tá com a bola, né? Toma cuidado para não dar um passe errado, vai devagar, né? Para você poder dar um próximo lance que seja bom para essa pessoa. Né? A gente, né, já passou aqui de 1 hora de conversa, né? Eu fazer uma última pergunta, né? E aí é mais até uma provocação no bom sentido, né? De como que você acredita, né? Que pensando nessas noções de saúde e espiritismo para o colaborador da casa espírita, né? O que seria importante para o colaborador da casa espírita ter em mente, ou o que ele deveria valorizar ou buscar se aprofundar um pouco mais? Em termos dessa questão da saúde e espiritualidade, eu acho que, assim, uma coisa que eu fico pensando às vezes, eu já recebi muito paciente encaminhado do centro espírita. Algumas vezes encaminhado pelo trabalhador que percebeu alguma coisa errada, né? Percebeu que tinha alguma coisa séria ali, não só espiritual, e que fez o encaminhamento. E já recebi encaminhamento do espírito. Né? Durante a atividade mediúnica, o espírito vem e fala, olha, você tem que procurar um médico, você tem um problema no estômago, vai procurar um médico, né? Eu já recebi dois encaminhamentos desses aí, e os dois estavam certos, sabe? É um negócio... Mas o que eu acho, assim, que eu procuro ter na minha cabeça, eu acho que seria útil para todo trabalhador da casa espírita, é assim, uma frase de André Luiz, nada, nós estamos encarnados, portanto, nada é totalmente espiritual, nem nada é totalmente físico. Né? Esse equilíbrio aí é o que a gente tem que buscar quando a gente está indo para a casa espírita e conversando com as pessoas em dificuldade. Né? Legal. Obrigado. Eu tenho 2 avisos importantes para o pessoal, né? Então, eu vou compartilhar com vocês agora um link. Esse link, ele vai possibilitar a vocês se cadastrarem na plataforma de ensino à distância. É nessa plataforma que nós vamos disponibilizar as aulas a partir do dia 10 de setembro. Então, nessa plataforma vão ficar as aulas expostas, e nessa plataforma vocês vão poder assistir aí quantas vezes vocês quiserem, todas as 15 aulas, inclusive a aula de hoje, que também vai ficar disponível lá na plataforma. Deixa eu compartilhar com o pessoal que está no YouTube também. Espera aí. Aqui. Então, por este link é que vocês vão se cadastrar na plataforma de ensino à distância, e lá vocês vão poder assistir as aulas lá quantas vezes vocês quiserem, até o dia 31 de janeiro, né, que aí a gente fecha essa turma, e aí vamos abrir uma nova turma para as pessoas que tenham esse interesse em se aprofundar um pouco mais nessas noções aí sobre saúde e espiritismo para o colaborador da casa espírita. Décio, algumas considerações finais aí, fique à vontade. Eu queria agradecer, eu estou bem feliz de participar. Eu acho que a AME São Paulo está dando um passo extremamente importante, né? E a gente se reunir
mesmo que à distância, para a gente perceber que a gente não é louco, né? Uhum. Que a gente está vendo uma coisa que tem muita gente vendo que nem a gente. Porque às vezes, no nosso dia a dia, a gente se sente meio órfão, né? E aí a gente precisa respirar, assim, trocar ideia com outras pessoas que estão vendo a cena do mesmo jeito que a gente. Então isso é sempre muito recompensador, né? É sempre muito legal. E a Missão Paulo dando essa oportunidade para a gente, eu acho que ela está dando um passo histórico mesmo para esse nosso movimento, né? Legal. Eu Então, agradeço a atenção de todo mundo. Peço desculpa que eu me estendi um pouquinho no que eu falei, não, pô, mas mas estou bem foi feliz. fantástico e necessário, né? Quando a gente tem essas oportunidades, a gente tem que aproveitar mesmo, e o pessoal também estava puxando aqui vários temas que você foi já respondendo ao longo da sua aula, então foi muito legal mesmo, né? Então, reforçando a todos Legal. vocês, eu estou deixando aqui o link, né? Com esse link você vai se cadastrar na nossa plataforma de ensino à distância, onde lá vocês vão ter acesso a todas as aulas, as 15 aulas que vão ser disponibilizadas, uma aula por semana, né? E você vai poder colocar suas dúvidas lá, ou também no grupo exclusivo para os alunos que tem lá no Facebook, onde o pessoal também já está trocando bastante ideia, né? Não tem o Facebook, não tem problema. Você pode se inscrever pela plataforma de ensino à distância, vai continuar recebendo as aulas pela plataforma de ensino à distância e se comunicando com a gente, né? Você vai receber também os nossos e-mails toda vez que for liberada uma nova aula. Então é importante vocês, quem não recebi nenhum e-mail até agora, então veja na sua caixa de spam. O e-mail é educacão, de educação, né? educacão@amesaopaulo.org.br, tá bom? Agradeço aí a presença de todos, foi prazerosíssimo aqui conversar com todos vocês, e a gente se encontra agora por e-mail, né? Ou no grupo lá no Facebook, ou a partir do dia 10 de setembro na nossa plataforma de ensino à distância. Obrigado a todos. Boa noite, Décio. Obrigado. Tchau, tchau.